Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 5 e o versículo 9. Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 5 e o versículo 9. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte ao alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Versículo 9, do capítulo 17 de Mateus, diz o seguinte: Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. O tema da nossa reflexão nesta manhã é o seguinte: Jesus é Deus. Estamos fazendo uma afirmação doutrinária fundamental do cristianismo. Jesus é Deus. Essa reflexão nós fizemos no culto de oração e doutrinamento no dia 16 do 11, fizemos um estudo na Escola Bíblica Dominical hoje pela manhã, e agora estamos fazendo esta reflexão no culto doutrinário. E por quê? Porque há uma necessidade de aprofundamento a respeito dessa doutrina, a respeito da identidade de Jesus. Quem na realidade é Jesus? Nesse primeiro texto, nós lemos aqui, nós temos uma visão da transfiguração de Jesus. Uma transfiguração ao qual foi testemunhada pelos apóstolos Pedro, Tiago e João, e que nesta visão apareceram Moisés e Elias, além do próprio Jesus. Portanto, quantas pessoas estavam aqui envolvidas nesta revelação, nesta visão? Jesus, Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias. E nós iremos destacar apenas o que a voz do céu falou a respeito de Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, isto é, em quem tenho prazer, a ele ouvi. Aqui nós temos o testemunho de Deus a respeito do seu próprio filho. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E essa voz, essa palavra que estava sendo dirigida a Jesus era uma palavra
do próprio Deus. Repetindo, este é o meu Filho amado. Jesus é Filho de Deus, e Deus está dizendo isso a respeito do seu próprio Filho, e fazendo uma recomendação: a Ele ouvir, isto é, a Jesus ouvir, a Jesus escutar, a Jesus obedecer. No versículo 9 de João 17, Jesus diz o seguinte para os apóstolos: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Portanto, até Jesus ser ressuscitado, esta visão ela ficou guardada nos corações de Pedro, Tiago e João. Após a ressurreição de Jesus, esta visão foi tornada pública, foi dita para todos, e está escrito aqui em Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 5 e o versículo 9. Tem todo um contexto, mas para a nossa reflexão, esses versículos eles foram suficientes. Repetindo, o que é que a voz do céu disse a respeito de Jesus? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, Jesus é o Filho de Deus. E aí nós vamos para 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 4. E aí nós vamos ver o apóstolo Paulo falando do que aconteceu no Antigo Testamento, as experiências do povo de Deus no Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, ele menciona quem estava no controle, quem estava na direção de todas aquelas experiências do povo judeu. Mas vamos ler o texto, que aí os irmãos, as irmãs, vão entender a que o apóstolo Paulo estava se referindo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Portanto, aqui uma experiência dirigida ao povo judeu, uma experiência ocorrida na libertação do povo judeu da escravidão do Egito, da passagem pelo Mar Vermelho, uma referência a Moisés e uma referência a Cristo. E veja o que é que diz: e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Portanto, aqui nós temos Cristo no Antigo Testamento, a menção de Cristo, a menção de Deus de forma espiritual, bebida espiritual, alimento espiritual e a definição da pedra. Quem era a pedra? E o que é que diz? E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Ali não estava Deus de forma corpórea, ali estava Deus de forma espiritual. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo, está se dirigindo à igreja de Corinto, e ele trata aquela igreja, aquelas pessoas como seus irmãos.
irmãos em Cristo e irmãos de forma de nacionalidade, porque ele menciona: pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais, uma referência aos ancestrais judeus, nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, portanto uma referência à travessia do Mar Vermelho, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. O apóstolo Paulo se referindo ali a Deus de forma espiritual e definindo quem era Deus, quem era Cristo, quem era a pedra que os acompanhava. E o apóstolo Paulo diz: porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Todo o Antigo Testamento é uma menção, é uma referência, é uma profecia ao Messias. E quem é o Messias? O Messias era exatamente que um dia Deus estaria de forma corpórea. Ali no Antigo Testamento, as experiências de forma espiritual. Por exemplo, aquela mão na parede, lá naquele banquete de Belsazar, Mene, Tekel, Ufasim, estava escrito ali na parede. E Daniel, ele decifrou, ele revelou, ele disse o significado daquelas palavras. Portanto, ali estava o quê? Deus de forma espiritual, falando através daquelas palavras do banquete de Belsazar, e o profeta Daniel dizendo o que significava Mene, Tekel, Ufasim. Pesado foste na balança e achado em falta, o teu reino será tirado. E naquela mesma noite morreu o rei Belsazar. E ali Deus estava o quê? De forma espiritual, mostrando exatamente o pecado que Belsazar tinha cometido, fazendo aquele banquete e profanando os utensílios do templo de Jerusalém, que havia sido levado para a Babilônia. Portanto, todas as experiências no Antigo Testamento eram experiências de Deus falando com o seu povo de forma espiritual. Portanto, Moisés, quando recebeu os mandamentos, ele ouviu Deus falar, mas ele não viu Deus. Então, todo o Antigo Testamento, referência a Deus de forma espiritual. Só que havia uma profecia que o Messias viria. E fundamentalmente, qual era a mensagem messiânica? O que significava a mensagem messiânica? Era exatamente que um dia Deus estaria de forma corpórea junto do seu povo. Daí o significado da palavra Emanuel. Significa Emanuel, Deus conosco, Deus de forma corpórea. Então o apóstolo Paulo, ele estava orientando o povo, a igreja de Corinto, a respeito de Jesus, da identidade de Jesus, quem era Jesus. E ele faz uma menção dizendo exatamente o quê? Que Jesus era o Cristo, a pedra, e faz uma menção de tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, se referindo a quem? Ao Cristo. Só que no Antigo Testamento, de forma espiritual. E agora nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 19. E aí o testemunho do Novo Testamento. E aí o apóstolo Paulo
já falando o que ocorre com aquelas pessoas que estão em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 19. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Prosseguindo, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Versículo 19: pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Portanto, aqui nós temos a doutrina messiânica, a doutrina a respeito de Jesus, de uma forma cristalina, pura. Agora vamos analisar aqui algumas coisas desse texto. Primeiro, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto, não é possível estar em Cristo e não ser uma nova criatura. E o que significa uma nova criatura? Veja o que é que diz o versículo 18. Mas todas as coisas provêm de Deus. Então quer dizer que nós somos nova criatura porque a nossa mente é preenchida por aquilo que é ensinado, revelado por Deus. Há uma mudança na forma de pensar. Quando diz se alguém está em Cristo, significa ligado a Cristo, ligado a Deus, ligado ao Espírito Santo. Não há condição de estarmos ligados a Deus e ter um comportamento como se não estivéssemos ligados a Deus. Então nós temos aqui, pelo que, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, pensa diferente, fala diferente e se comporta diferente. Por isso que há esse choque com o padrão de comportamento mudando. Não há como misturar o padrão de comportamento de Deus com o padrão de comportamento do mundo. Nós não aceitamos o padrão de comportamento mundano, e o comportamento mundano quer que nós engolamos o que eles querem dizer de padrão de comportamento para nós. Nós não aceitamos. Por exemplo, nós não podemos aceitar o assassinato de crianças no ventre das mães. O aborto não podemos aceitar. Por quê? Porque o ser humano no ventre de uma mãe é algo de Deus. É Deus que proporcionou, que deu vida àquele ser, e que aquela mulher vai passar 9 meses apenas hospedando aquela criatura, aquele ser que pertence a Deus. Então nós não podemos chegar e concordar, aceitar um padrão de comportamento desse e ficar calado. Não podemos. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, somos o que? Nova criatura. E não somos nova criatura porque nós queremos, não. Nós somos criatura porque Deus, o que Ele ensina, é santo, é puro, é diferente do padrão de comportamento do mundo. Evangelho não é uma ideologia. Igreja não é uma organização não governamental. Não, a igreja é o que? É uma parte do céu aqui no mundo, para dizer para as pessoas, para salvar as pessoas, para dizer que
Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e muda tudo. Veja bem, esse tudo se fez novo. Por isso muitas pessoas não entendem. Fulano roubava, fulano matava, fulano se prostituía, fulano fazia isso, fazia. Agora está com a Bíblia debaixo do braço, diz que é crente e diz que vai para o céu. Verdade? Claro. Se ele aceitou Jesus de verdade, se ele se transformou de verdade, ele vai dizer que vai para o inferno? Ele mudou. Ele agora é uma outra pessoa. O passado dele o condenava, mas o presente dele o salvou. Por quê? Porque ele está em Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vai para o céu, sim. Porque quem é que garante? Não é o pastor Gilmar que garante, não. Quem garante é Jesus. E qual a certeza? Nesse próprio texto diz a certeza. Olha aqui, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Veja que sempre tem a expressão Cristo, que no hebraico é Messias, o prometido, o ungido, Deus de forma corpórea. E no versículo 19 de 2 Coríntios 5 diz: pois que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, trazendo para perto de si o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, portanto, perdoando. A gente pode dizer com certeza que os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, eles foram perdoados por Deus, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é que garante? O próprio Deus. Olha aqui, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Olha, só se reconcilia quem está o que? Afastado. Uma pessoa no pecado está afastado de quem? De Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós temos aqui o que? O perdão de Deus. E todo o sacrifício, todo o plano de salvação, a cruz do Calvário. Olha o que é que diz: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Então, todas as vezes que a gente prega o Evangelho, a gente está dizendo para que a pessoa se reconcilie com quem? Com Deus. Chegue ao céu através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora nós vamos para a expressão Emmanuel. E qual o texto que mais revela, que mais diz para cada um de nós o significado de Emmanuel? Todo mundo sabe o que significa Emmanuel: Deus conosco. Mas vamos ver João capítulo 1, versículo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. No versículo 1 do capítulo 1 de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui tem toda uma definição. No princípio era o Verbo, princípio, na origem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E aí define: e o Verbo era Deus. Agora veja o que é que diz o versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Messias, Deus, se fez carne. Não era mais agora a presença espiritual de Deus,
agora era a presença corpórea. Olha, repetindo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quantas coisas aquelas pessoas testemunharam? O cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães, Jesus andar por sobre as águas, Jesus acalmar os ventos e o mar, Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, alimentar 5.000 pessoas. Eles viram a glória de Deus, eles viram a glória. Jesus de forma corpórea, Deus de forma corpórea. Houve um momento que a multidão ficou tão admirada que disse: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Uma outra ocasião, quando mandaram prender Jesus, desta feita os soldados não trouxeram Jesus, e quando perguntaram: por que não trouxeste Jesus? Aí eles responderam: nunca homem algum falou assim como este homem. Nunca, em tempo algum, nem em relação ao passado, nem em relação ao presente e nem em relação ao futuro. Nunca homem algum falou assim como este homem. Então aquelas pessoas, elas testemunharam Deus de forma corpórea. Testemunharam o quê? Todo o Antigo Testamento presente ali, ao vivo e a cores, durante 3 anos de ministério, mas durante 33 anos, onde começou toda a experiência, a visão dos pastores, a visão celestial. Os pastores vão e proclamam a respeito do nascimento de Jesus. O que aconteceu com Maria, como ficou grávida, a forma sobrenatural, tudo agora estava o quê? Sendo presente. Deus de forma corpórea. O Novo Testamento, o testemunho do Novo Testamento, é o testemunho de Deus de forma corpórea, no meio daquele povo. Eles nunca tinham visto coisa igual, nunca tinham visto a presença de Deus de forma corpórea. É chegar para um cego e dizer: olha, cuspiu um pouquinho de lama, passa no olho, vai lá no campo de Siloé, lava, e ele obedeceu tudinho e volta o quê? Vendo. O cego Bartimeu: que queres que eu te faça? Tu não veja, vê, a tua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue, ele para: de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Alguém me tocou, e a mulher estava ali, tocou apenas na hora da festa de Jesus, e houve algo fantástico. Portanto, Deus de forma corpórea, Emmanuel, Deus de forma corpórea, e nós temos essa experiência hoje em nós. Por que nós estamos aqui? Porque nós somos cristãos. Deus de forma corpórea agora, Ele presente em nossa vida. Nós sabemos por que cremos, nós sabemos por que aceitamos Jesus, nós sabemos por que saímos de casa e vamos para um templo glorificar Jesus. Por quê? Porque nós temos a presença de Deus em nossa vida. Mas em João capítulo 14, versículo de 7 a 11, nós temos aqui Jesus dizendo para que nós o conheçamos. E ele disse isso a um dos apóstolos. João capítulo 14, versículo 7 a 11. Veja o que é que Jesus começa argumentando: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai.
Portanto, para conhecer o Pai, quem é o Pai? Deus. Basta ver o contexto. João 14:1. O que é que diz João 14:1? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. No versículo 2, o que é que Jesus diz? Na casa de meu Pai há muitas moradas. E dentro desse contexto, aí Jesus chega e diz para Filipe: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Mas aí Jesus tem uma decepção com Filipe, com o apóstolo Filipe, porque disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí veja o que é que Jesus disse para Filipe. Respondeu Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis com que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Versículo 11: crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Agora veja bem, era um apóstolo, ele tinha visto a multiplicação dos pães, ele tinha visto a ressurreição de Lázaro, ele tinha visto a cura de um cego de nascença, e aí ele estava querendo e pedindo a Jesus: mostre-nos o Pai. Aí Jesus disse para ele: mas Filipe, há tanto tempo que estou convosco, há tanto tempo que o Pai está de forma corpórea, que Deus está de forma corpórea contigo. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Argumento. Ele estava falando com o apóstolo. Isso significa o quê? O fato de uma pessoa ter 10, 15, 30, 20, 40, 50 anos dentro de uma igreja não significa obrigatoriamente que aquela pessoa já teve uma experiência real com Cristo em sua vida. Filipe estava 3 anos, mas não conhecia ainda quem era Jesus. Como inúmeras pessoas não sabem quem é Jesus. Pensa que Jesus é o quê? É um pregador de autoajuda, é um filósofo, é alguém que fala alguma coisa, sabedoria, alguma coisa, etc. Não. E aí as coisas começam a se encaixar, Antigo e Novo Testamento, Deus de forma corpórea. Quem é Jesus? Deus de forma corpórea. Em João 10:30 ele diz: eu e o Pai somos um. Veja, verbo ser, essência. Eu e o Pai somos um. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Enquanto o mundo existir e Cristo não voltar, a gente vai continuar pregando que Jesus é o mesmo, que o seu padrão de comportamento é o mesmo, que os pecados são os mesmos e que tem que aceitar Jesus. O ser humano é o mesmo, desde que foi criado até hoje. O ser humano é um ser humano, é um pecador, tem que aceitar Jesus. E por último, a confissão do apóstolo Tomé. Essa confissão ela é realmente muito importante, porque é uma confissão da divindade de Jesus. João capítulo 20, versículo 28. O contexto é o seguinte: os apóstolos chegaram para Tomé e disseram: vimos o Senhor ressuscitado. Aí Tomé não estava com eles no momento que Jesus apareceu. Ele disse: eu só acredito se eu ver. Muito bem,
Jesus apareceu a ele. E chegou logo dando uma regulagem: não sejas incrédulo, mas crente. E aí Jesus chega para Tomé e também diz: porque me vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Somos nós. Nós não vimos Jesus de forma corpórea, mas Tomé estava lá. Ele viu Jesus de forma corpórea. Mas aí, depois da regulagem, depois do que Jesus disse para Tomé, aí o que é que Tomé diz? A confissão de Tomé, João 20, versículo 28. João capítulo 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E ele está se referindo a quem? Ele está falando com quem ali? Com Jesus ressuscitado. Senhor meu e Deus meu. Ele está dizendo que Jesus é quem? Ele diz aqui: Deus, Senhor meu e Deus meu. Está aí, claro. A confissão de Tomé. Portanto, que nesta manhã a gente tenha filtrado mais alguma coisa a respeito de Jesus. Jesus é o personagem principal da Bíblia. Nós cremos na Bíblia por causa de Jesus. Nós cremos na Bíblia por causa de Jesus. Jesus é o Senhor da Bíblia. João 5:39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então, que nessa manhã a gente tenha aproveitado, primeiro na escola bíblica dominical e agora no culto, e aprofundado nossos conhecimentos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a gente pregue para as pessoas lá fora com convicção. Se eles vão aceitar ou não, aí não é da nossa alçada. Mas temos que dizer quem é Jesus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E temos que dizer isso tudo. Que Deus nos abençoe. Amém.